Boa noite, bem-vindo ao programa Hora Final desta sexta-feira. Todas as sextas-feiras, a esta hora, entramos em sua casa para trazer análise dos principais acontecimentos que marcaram esta semana e, habitualmente, tenho aqui comigo os convidados deste programa, os comentadores residentes, na verdade, o Adelson Rafael e também Jaime Macuane. É com eles que vamos olhar aquilo que são os principais acontecimentos, e o principal acontecimento desta semana foi o anúncio dos resultados de apuramento nacional das eleições de 15 de outubro passado. Essas eleições, uma vez mais, vieram confirmar a vitória de Filipe Jacinto Nyusi e também do partido Frelimo, deste escrutínio. Filipe Nyusi, que arrecadou cerca de 57,06%, Afonso Dhlakama 36,61% e Davis Simão um pouco mais de 6% de votos. A Frelimo também conseguiu uma maioria absoluta para o Parlamento, e seguido da Renamo, que também teve uma recuperação significativa com cerca de 80 membros para a Assembleia da República, e também o MDM, que consegue 17 membros para a Assembleia da República. Assembleias provinciais também com igual tendência, a Frelimo com maior número de assentos nesta eleição. É com eles que vamos analisar estes resultados. Não sei se esperavam grandes mudanças, tendo em conta que os resultados tiveram que ser analisados ao nível da CNE. Esperavam alguma alteração àquilo que era a tendência destes resultados? Boa noite, Nelson, e boa noite aos telespectadores e telespectadoras. Creio que todos estão recordados que o anúncio desses resultados, embora tenha sido feito a conta-gota desde o início, houve uma tendência de se mostrar de forma intencional ou não, mas desde o início houve uma tendência clara de se mostrar que havia tanto uma vitória da Frelimo do seu candidato. Eu digo intencional porque lembro-me que no primeiro dia a amostragem que estamos a ter via RM era quase mais de 90% das mesas de voto estavam a indicar, portanto, a vitória do candidato da Frelimo e a própria Frelimo, que até criou-se um clima de que era uma vitória retumbante, asfixiante e aqueles adjetivos todos. Mas fora essa euforia inicial, de fato, confirmou-se aquilo que em larga medida estava-se à espera. Embora houvesse alguma sinalização de que haveria um crescimento substancial da oposição e do próprio Dhlakama, mas, como já o disse antes, o inusitado, tanto em termos históricos, de fato, e também tendo em conta tudo o que já foi falado em torno das eleições, é que de fato um partido da oposição vence. Então, nesta ótica, não é surpreendente em termos de vitória. Num certo momento surpreendeu a margem que estava quase perto dos 70%. Aí sim, isto seria uma grande surpresa. Mas fora este ponto, creio que em parte reflete aquilo que estava a sinalizar que poderia ser este resultado. Ou seja, um crescimento considerável da oposição que, de fato, nota-se tendo em conta aquilo que foram os resultados de 2009. Então, olhando para estes pontos todos, e claro, descontando
elemento irregularidades, eu acho que não surpreende que seja uma vitória da Frelimo e do seu candidato, uma vez que a história de fato tem sido esta e desta vez não foi de forma alguma diferente daquilo que tem sido a tendência histórica. Delson Rafael. Boa noite, Manduardo. Boa noite, Jaime. Saudações extensivas a todas e todos os telespectadores. Sim, e como disse, Jaime disse muito bem, julgo que a gente não poderia esperar resultado ou diferença significativa. Eu pessoalmente esperava algumas alterações, muito por conta, se tomarmos em consideração que havia 700 mil votos que iam para o processo de requalificação, consta que foram requalificados e validados 142, mas no que diz respeito às alterações, eles não trouxeram as alterações significativas, consta que se tomasse a requalificação fosse para os partidos da oposição, a única diferença é que em vez de 144 teríamos aqui uma Frelimo com 142 deputados. Resultados. Os resultados não são de todo eles surpreendentes. A gente efetuar uma retrospectiva histórica e muito por conta também do trabalho, a atividade política partidária que foi desenvolvida pelos principais partidos nos últimos 5 anos, diríamos que não está muito longe do que era esperado. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, se tomarmos em consideração o que todo o frenetim que se criou antes das eleições, que configurava uma eleição muito renhida, quando falo renhida, porque até nos corredores e na opinião pública aventou-se a possibilidade de ter-se uma segunda volta. Não podemos dizer com o resultado de 50, apesar de 57, diria não está muito longe quase do dobro, mas, como disse, em termos globais, nós temos aqui a vitória da Frelimo, mas em termos relativos, temos que chamar que aqui os dois principais partidos da oposição, eles tiveram, eu diria, ganhos extremamente importantes para a configuração do mapa político. Eu digo configuração porque a Frelimo perdeu em termos percentuais algo como 18%, esse 18% também foi 17% foi o que mais ou menos a Renamo ganhou. Acho que anda como opinião pública muito por conta do resultado do MDM, porque após os resultados das últimas eleições autárquicas, esperava-se aqui muito mais por o MDM, mas eu julgo que depois de toda a euforia das eleições autárquicas, vamos deixar que o MDM cumpra o seu caminho. Se tomarmos em consideração o período de implantação do partido, que não tem mais do que 7 anos, diria que tem ele no mapa político, conseguiu agora reafirmar-se como a terceira força. Se no passado alguém poderia questionar se fosse uma sorte de percurso, agora pelo resultado de ter 17 deputados que saem de 8 para 17, diríamos que ele está a fazer o seu caminho, o seu caminho normal. Agora, seria de todo surpreendente o desempenho do seu líder. Isto pode levar a reflexões internas. É importante também ver que as reflexões internas, essas não se fecham somente ao MDM. O MDM tem aqui um trabalho, sim, muito por conta dos resultados. Usa-se muito exemplo mesmo a nível se nós repararmos para a gênese da formação do MDM, ele tem seu epicentro a nível da cidade da Beira e que nas últimas eleições autárquicas, o David Simango conseguiu algo como 78 mil votos, mas agora, para as presidenciais, em toda a província de Sofala, ele conseguiu algo como 55 mil votos, que alguém poderia questionar. Mas já havia dito no programa passado que aqui mostra uma maturidade do que diz respeito ao eleitorado, porque ele sabe fazer o discernimento entre quais
os candidatos ou os políticos ao qual possam depositar confiança para as eleições autárquicas, para um processo de governação local, mas também criam diferença para aquilo que é uma governação da nação. Aqui, para mim, há uma clareza por parte do eleitorado e não pode ser aqui motivo muito de questionamento. E esse também pode abrir Mas se compararmos as eleições de 2009, os resultados que o David Simão obteve na Beira são diferentes. Sim, são diferentes. E eu havia dito no programa passado e os resultados eles confirmam que o reaparecimento na arena política, e muito por conta do efeito Satungira, o Afonso Dhlakama eclipsou totalmente ao David Simão, razão pela qual eu digo que há essa necessidade, a nível do MDM, encontrar mecanismos. Já havíamos falado aqui em muitos programas, o MDM ele é gerido através de seus polos, ele não conseguiu encontrar uma identidade única, ele tem seus polos e seus polos são feitos por figuras, diria, sonantes na arena política. Se a gente encontra um peso político de mobilização por seu capital político pelo Davis no município da Beira, igual situação a gente encontra com Manuel de Araújo a nível da cidade de Climane e foi notório agora também com a Mourane a nível de Nampula, está a conseguir ter um capital político que possa, ele por si, só gerar à sua volta todo esse processo. Se permita só para terminar, a gente estava a falar aqui que há necessidade de, a nível do MDM, gerar uma reflexão. A mesma situação também deve acontecer com a Renamo, apesar de todo esse resultado que, em termos percentuais, diria foi um bom resultado, mas a Renamo tem que começar a partir de agora a pensar no pós-Dhlakama. A Renamo não pode ficar ele todo dependente, notou-se claramente aqui que a Renamo ficou totalmente dependente. Portanto, quem esteve a fazer a própria campanha foi Afonso Dhlakama. Não houve outra figura, não houve outro fator de mobilização da Renamo para além do Dhlakama. Não podemos esquecer que dos 138 distritos que o país tem, o Afonso Dhlakama somente esteve em 29 distritos. E não viu-se nenhuma frente diferenciada a nível da Renamo com visibilidade pública, isso sublinha-se, quando falo visibilidade pública por meios de comunicação social, quer a pública, quer as privadas, para além do Afonso Dhlakama. Na última semana houve uma visibilidade da líder da juventude da Renamo, a deputada Ivone Soares, que esteve um tempo em Nampula, mas eu não diria que teve um impacto tão significativo como foi Dhlakama. Não sei se daqui a 5 anos existirá outro efeito Satungira que possa, de certa maneira, pôr Dhlakama ou pôr a Renamo na agenda política. Razão pela qual, desde já, tem que se criar condições e não pensar. Pode ser que agora tenha resultado com sucesso, pôs o Dhlakama na agenda política e não podemos esquecer, pela idade, teremos aqui, mesmo pelo desgaste de imagem depois de cinco eleições, a Renamo deve começar a criar outra figura. E no que diz respeito a Frelimo, sim, a Frelimo, mais do que nunca, agora vieram sinais evidentes, com notas bem claras que é preciso repensar a forma de fazer política, preciso repensar a maneira de governar. Eu digo a maneira de governar porque a Frelimo, agora nessas eleições, fez-se valer pelo voto paroquial que ele tem a nível dos seus bastiões. E foi evidente que não conseguiu ter o mesmo impacto e mesma aceitação nas províncias, em todas as 4 províncias do centro do país e de Nampula. E não podemos esquecer com o passar do tempo, nós temos aqui E também Niassa, preciso colocar Niassa, juntando os votos da oposição, a oposição está em frente, sim. Muito obrigado por esse pormenor. Não podemos esquecer que a Frelimo tem que tomar em consideração aqui que até quando esses bastiões que ele tem conseguem compensar. Agora sim foi possível compensar em função disso. Mas o eleitorado, a dinâmica do eleitorado, ela está a mudar em Moçambique. No passado ninguém aceitaria que a Renamo tivesse, a nível da cidade de Maputo, mais ou menos chegar a atingir, por exemplo, 20%. Em termos percentuais, só para que a gente saiba, a Renamo cresceu na cidade de Maputo igual o equivalente a quase a 200%. É muito. Ninguém contava isso. Por quê? Isso aqui é muito por conta da alteração do eleitorado que a gente tem. Hoje temos um eleitorado muito mais esclarecido, que não vai buscar o fator histórico que tínhamos há 10 anos para invocar ou poder votar no partido de Frelimo. Ele tem que ir buscar evidências, vai buscar informação para tomar decisão. E os votos, em muitos países em África, diferente do que acontece
Na Europa eles são retrospectivos, eles avaliam o trabalho desenvolvido no passado. Acho que foi essa nota dominante nas restantes províncias e a Frelimo ele vai continuar a manter essa hegemonia, ainda se continuar a ter esse voto paroquial. Qualquer alteração de voto paroquial nos bastiões da Frelimo pode crer que terá a vida difícil. Pela primeira vez nós vimos nestas eleições, no anúncio destas eleições, que não colheu consenso a nível da Comissão Nacional de Eleições, que por pouco até havia dentro da própria Comissão Nacional de Eleições que estes resultados fossem chumbados lá. Portanto, esse anúncio, esse apuramento nacional. Portanto, valeu um voto que conseguiu desestabilizar e, portanto, ou seja, desestabilizar a intenção dos outros vogais que pretendiam votar contra e permitir que, de fato, isto passasse. O que é que isto significa? Bom, isto... Tendo em conta que os órgãos eleitorais teimam em dizer que os resultados, que as várias irregularidades registadas durante o processo não afetam o resultado. E depois vamos ver um órgão que o próprio órgão parece não comungar desta opinião. Olha, eu acho que aqui existem duas coisas. Primeiro, é lidar com o contrafactual. Infelizmente ou felizmente, no caso eu diria infelizmente, os fatos sociais não podem ser recriados. Ou seja, nós só podemos especular sobre o potencial efeito que as irregularidades e a desorganização que houve pode ter tido neste resultado. Então só podemos especular porque nós não temos como eventualmente, ou melhor, com certeza vermos que efeito esses elementos tiveram. Mas também aqui existe um elemento de princípio. Portanto, uma eleição para ser livre, justa, transparente, como esses adjetivos sugerem, deve dar espaço para que todos os cidadãos, ou pelo menos o maior número possível deles, possam exercer o seu direito de votar. E vimos situações em que essas condições não foram definitivamente criadas. Então, nós aqui não podemos dizer com muita certeza de que essas irregularidades não tiveram efeito nenhum. Eu acho que isso não é certo, porque só o fato de os cidadãos terem tido dificuldades de votar a hora que eles fizeram-se aos locais de votação, certamente poderá ter inibido a alguns. E isso sem contar com as irregularidades todas que nós vimos. Que aqui o ponto é, será que a observação e a atenção do cidadão e dos observadores foi mais intensa agora? Ou este tipo de irregularidades fazem parte das nossas eleições todos os anos? Porque se bem se lembram, todas as nossas eleições até agora foram eleições contestadas. Quer dizer, sempre tenta-se dizer que não, é porque um e outro perde, mas acho que não é bem isso. Houve situações mesmo no passado em que claramente notou-se que houve irregularidades. E nesta eleição, particularmente, elas vieram ao de cima, e de forma mais clara. Este é um ponto. Outro ponto tem a ver com a forma como as nossas instituições de administração eleitoral estão organizadas. Por mais paridade que haja, se a regra de tomada de decisão é a maioria absoluta, ou seja, 50% mais um, então todos os arranjos que possam ser feitos, desde que não criem alguma situação em que possa eventualmente haver forças que têm checks e balances, ou seja, pesos e contrapesos, é evidente que nós temos que estar à espera que, por mais
contradição que haja, por mais discórdia que haja, no fim o que vai valer é a regra da maioria. Então, não surpreende. Por quê? Porque nesta CNE, como nós estamos bem a ver, há representantes de partidos e representantes da sociedade civil. Então, naturalmente, porque nem todos hão de estar alinhados em relação àquilo que querem, é natural que um e o outro penda para um e o outro lado, excetuando aqueles membros que, portanto, representam partidos. Então, é natural que se espere que um membro da sociedade civil, em sua consciência, porque é assim mesmo que no caso se vota, tenha dado o seu voto a quem acha que tem alguma razão. Então, eu acho que... Mas esta forma como estes resultados passaram na tangente, na verdade. Não, quer dizer... O que é que isto... Não, mostra que foi um processo altamente conflituoso e nós vimos. Acho que, em relação a isso, acho que não há muito por onde se dizer. Então, o fato de ter sido uma votação tangente, de fato mostra isto tudo, que não há concordância, não há consenso sobre a justiça, transparência e a criação de condições para que essas eleições tenham sido livres. E eu queria aqui dizer mais uma coisa. A própria mandatária da FLIMO, quando foram anunciados os resultados, pela primeira vez, ela disse que, olha, ela reconheceu que houve irregularidades, mas que, bom, como ela disse, não afetaram o resultado final. Agora, como diz, se isto afetou ou não, isto vai ficar sempre no âmbito da nossa especulação. Mas o ponto é que não é justo, não se pode considerar uma eleição como sendo justa e transparente quando os órgãos de administração eleitoral, digo principalmente eles, porque são órgãos do Estado que têm o dever, portanto, de preparar, organizar eleições para criar as condições para que os cidadãos possam exercer os seus direitos, quando eles faltam aquilo que são os seus deveres e aceitam a existência de muitas falhas como esta. Então, eu acho que não é certo. Acho que até certo ponto é comodista, é complacente demais que se diga que houve irregularidades, mas que elas não afetaram o resultado final, porque nós não sabemos. E acho que, acima de tudo, viola-se aquilo que é o princípio de que esses órgãos, sendo do Estado, têm o dever de criar as condições para que, de fato, essas eleições, essas e outras, sejam livres, transparentes e justas. Delson, como é que olha este aspecto, esta grande fratura dentro da CNE? Sim, eu não diria que era previsível, mas confesso que ela é aceitável, muito aceitável, porque ela é o corolário do que aconteceu. Ela é a transmissão integral do que ocorreu em todo um processo. Rejeitar que essas eleições ocorreram irregularidades, a gente está a pôr em causa a nossa lucidez dos demais, porque houve vários fatos que eles foram partilhados, quer pela comunicação social, quer pelos diferentes partidos, que eles evidenciavam e mostravam, davam evidências de ocorrência de várias irregularidades. Difícil é criar aqui a mensuração das irregularidades em função de criarmos a analogia do quanto ele pode ter afetado, se ela vai gerar efeitos ou não, como se muito tem a dizer que não afetaram, se ela afeta ou não. Mas para isso acho que já me explicou muito bem, julgo que não é todo de bom e muito benéficos, que a gente continua com a mesma ladainha ano, eleição após eleição, de que não afetaram os resultados, enquanto a gente vê que em muito poderiam alterar. Se para certos partidos, certos deputados eles não representam nada, mas para uns outros partidos eles podem representar muito. Agora, se permita-me, eu gostaria de pôr muito por conta
da pergunta que foi efetuada, que foram muito em termos de passou na tangente o processo de votação. Anda e o debate ele ainda continua, muito por conta, julgo, de que das pessoas que foi um dos vogais que foi cooptado por um partido de oposição pela sociedade civil, julgava-se que tinha, por inerência disso, tinha que votar favoravelmente. Acho que eu não sei qual era o interesse dos partidos políticos quando foram do processo de cooptação, se houve aqui um pré-acordo, uma orientação de que eles tinham que perder a sua capacidade de raciocínio e tomar voto muito por conta. Agora, se houve acordos prévios de que a cooptação ela significa seguir uma voz de comando, aqui estamos perante uma situação que temos que rever primeiro se o objetivo primário ao incluir na sociedade civil era que a sociedade civil ela estivesse a reboque dos partidos políticos, ou teríamos que ver aqui para acrescentar pontos de vista diferenciados, visto que nas últimas eleições e em vários outros processos nós temos aqui para discutir questões políticas do país somente os partidos políticos e não tínhamos aqui a incorporação de outros pontos de vista. Com a incorporação da sociedade civil, era meu desejo que a gente tivesse a oportunidade aqui de trazer uma perspectiva ou uma visão que fosse interesse da sociedade civil, mas não interesse dos partidos, porque a ser interesse dos partidos nós teríamos aqui que ter somatório, em vez de termos da sociedade civil, somatório de outros vogais ou de outras pessoas indicadas pelos partidos políticos. Mas aqui falta-me informação para que eu possa efetuar um comentário, diria, bem fundamentado, mas aqui há esses dois pontos. Não julgo de todo estar-se aqui a vilapidar a figura se a gente não primeiro ir saber quais foram os fundamentos dos acordos prévios, porque aqui os acordos prévios eles são de todos determinantes, porque se os partidos partilharem com os acordos prévios, temos que aqui pensar no processo de revisão todo de como é que podemos ter aqui figuras da sociedade civil que representam diretamente interesses da sociedade civil. Porque se for necessário mais um membro do partido, sim, que a gente vai criar a necessidade... claramente assumir isso, que não há necessidade de pôr da sociedade civil. A gente só acrescenta, a diferença será a questão numérica. Essa sempre foi a minha leitura. Mas também isso não implica que a sociedade civil ela possa estar presente muito por conta de uma visão, acreditar que fundamentalmente houve irregularidades ou fundamentalmente não houve irregularidades. Em algum momento será de todo útil ver os fatores que determinaram a não impugnação por parte do vogal em causa. Agora, só para finalizar, julgo eu que depois de todo um processo de revisão da legislação eleitoral, confesso que eu estava confiante de que nós estaríamos muito próximos, não diria que teríamos aqui encontrado a legislação eleitoral mais perfeita, mas julgo que estava muito próximo da mais perfeita, porque se a gente for efetuar uma retrospectiva histórica dos pleitos eleitorais, em quase após todos os eventos eleitorais, nós temos aqui uma questão de ir mexer com a lei eleitoral, para poder criar um mecanismo de ir criar aqui que seja um instrumento que garanta, que traga eleições transparentes, justas. Mas aqui, pelas fragilidades que apareceram, julgo que a gente tem que encontrar outros mecanismos. E não está em causa aqui somente a questão da gente falar que há necessidade de incorporar outro sistema de voto, como muito se advoga, por exemplo, o voto eletrônico. Até em países onde existe voto eletrônico, questiona-se muito disso. A questão está como é que a gente pode credibilizar, primeiro, os órgãos de gestão eleitoral, dar a ele a necessidade que todos nós precisamos e pretendemos ver num órgão que seja um órgão independente, que não tenha ligação ou dependência com os partidos políticos e que a gente tenha uma lei perene que seja fundamentada em evidências dos casos das eleições que a gente vai passar. Quando eu digo evidências, porque julgo que todas as fragilidades que foram mostradas aqui, de certeza absoluta, elas carecem de um processo de aperfeiçoamento, sobre o risco da gente ter aqui novas eleições com os velhos problemas, como surgiu agora. Porque de nada valeu
a revisão eleitoral, porque a gente encontrou os mesmos problemas que foram fundamentados. A anulação dos boletins de votos, enquanto na revisão eleitoral permite que antes do processo de contagem devem ser retiradas todos os tinteiros e todos os materiais que possam anular. Vimos aqui acusações de enchimento das urnas, enquanto encontramos uma forma de numeração dos boletins de votos e que pudesse ser rejeitado todo voto que não conferisse, que não, na conformidade numérica ele não estivesse de acordo. Há toda uma situação que eu julgava que a gente estava muito próximo, mas que caíram por terra muito por conta das acusações que estão a ser feitas como fraude. Há um elemento que gostava de trazer a debate que é de todo um pouco preocupante. É a questão da quantidade dos boletins considerados nulos. Temos cerca de 700 boletins que foram considerados nulos, quer dizer, é um pouco acima daquilo que é o número de votos que Afonso Dhlakama amealhou na última eleição de 2009. O que é que isto revela? A pessoa falhou-se na educação cívica, ou seja, de ensinar as pessoas a votarem. Ou o que houve de fato? O que é que explica? Sim, eu tenho três pontos disso. O primeiro ponto, sim, fundamento que sempre disse que nunca dei credibilidade a todo um processo de educação cívica que é feito pelos órgãos de gestão eleitoral, porque é muito mais de natureza informativa do que formativa. Não traz ao eleitor o conhecimesse necessário para que de maneira adequada ele possa efetuar. Até os partidos políticos no processo de campanha eleitoral têm mais, conseguem ser mais eficientes no que diz respeito ao mecanismo do voto do que o está. Acho que a gente tem que rever a maneira, procurar saber se o interesse em informar que vai ocorrer um recenseamento, ou informar que vai ocorrer uma eleição, ou a gente tem que passar com um processo de termos aqui a educação cívica de maneira perene, onde a gente pode encontrar a educação cívica que possam ser incorporados aos eventos. A gente tem em várias épocas, temos a vacinação, temos a épocas de campanhas agrícolas, temos vários aspectos que a gente pode criar mecanismo de ser de maneira perene, para poder aperfeiçoar a maneira. Este é o primeiro. O segundo aspecto, não estou muito pelo que foi reportado que há votos que foram inutilizados muito por conta de ter tinta indelével. Se a gente for procurar, eu já havia dito, como é possível que a gente, se o primeiro critério antes do processo de contagem é retirar todos os tinteiros que estão no processo? Como é possível que um tinteiro que está somente na mesa, porque eles não ficam na urna, temos que saber que os tinteiros, estamos a falar com a tinta indelével, não estou a falar a tinta a qual muitas das vezes a gente usa como indicador para poder votar. Não, refiro a tinta indelével, aquela sobre a qual a gente, depois de efetuar o voto, como a marca indicadora, a gente tem no nosso dedo. Muitos votos encontraram tinta dele, para dizer que aqui houve intencionalidade de alguém para poder inutilizar os votos. Isso tinha que criar um mecanismo de preocupação para os órgãos de gestão eleitoral, porque tinham que efetuar aqui uma ramificação para ir ver em que mesas ocorreu e poder ver qual foi em termos numéricos. Porque se formos encontrar esses votos, anulação de votos, eles vieram em muitos locais que são predominantemente que apoiam os partidos da oposição. Os votos nulos, eles não ocorreram, parte significativa deles, de onde é Bastião da Frei Lima. Isso também era outro ponto de preocupação que tinha que criar. O porquê? Será que nos locais onde agora votaram favoravelmente aos partidos da oposição, eles encontram, não têm o conhecimento necessário para fazer uma votação que não possa, correta, respeitando os locais sobre os quais deve votar? Esse é o segundo aspecto. Agora, o terceiro aspecto, não podemos esquecer também aqui que nós estamos num país onde o nível da alfabetização é muito baixo, muito por conta de todo um sistema histórico que vem já do tempo colonial e depois todo um processo nos primeiros anos após a independência, que condicionou muito o saber e a forma de estar do cidadão. Eu aí também não podemos pôr de falha, que a gente está perante aqui pessoas que sim, sem intenção, foram para lá e não conseguiram. Sim. Doutor Jaime Okono, como é que olha
Como é que faz a leitura destes 700 mil votos nulos? Temos 700 mil pessoas que acordaram às 4 horas e foram formar a fila e depois o seu voto não funcionou. Sim, eu penso que era importante retomar aquilo que o Adelson disse sobre qual é a natureza desta anulação do voto. Quer dizer, é preciso tipificar as forças. Se nós queremos pensar numa educação cívica consistente e se esses votos nulos de fato refletem algum erro e não nenhuma intencionalidade, então acho que era importante que nós tentássemos tipificar, afinal, em que condições é que um eleitor, onde existe um alto nível de votos nulos, em que condições é que ele acaba anulando o seu voto, para que isto fosse objeto, portanto, das campanhas de educação cívica, portanto, assumindo-se, né, que isto é um erro. Agora, é preciso ver que, em termos históricos, também olhando para a última eleição, portanto, 2009, as províncias do centro e do norte, com exceção de Niassa e Cabo Delgado, elas apresentaram também as taxas mais altas de votos nulos. É claro que, em termos globais, não chega a esses números. Já houve aqui um crescimento muito grande, porque aqui, na eleição passada, foi 4% de votos nulos, o que foi 175 mil votos. Então, aqui estamos a dizer 700 mil votos. Portanto, é muita coisa. Mesmo assumindo-se que houve uma ligeiramente maior participação, mas certamente deve estar no mínimo a mais do dobro. Portanto, houve... Acho que até chega quase ao triplo isto. Então, isto é muito sério. É muito sério porque, além de sítios como Zambésia, Nampula terem uma alta taxa de votos nulos, também nas eleições passadas tiveram também uma alta taxa de votos em branco. Portanto, há um padrão nesses círculos, nesses maiores círculos que acontece aqui. E que, se nós formos a ver apenas numa perspectiva de educação cívica, né? Apenas esta, isto já em si deveria merecer uma grande atenção, tanto dos órgãos de administração eleitoral como dos partidos. Mas também eu queria repisar o ponto de é preciso tipificar esta anulação do voto para apurar se não é alguma coisa intencional. E também este alto índice de votos em branco. O que é que está a acontecer? Portanto, é preciso aprofundar o conhecimento das causas, da incidência desses votos brancos e nulos, e principalmente nesses grandes círculos. Porque é no mínimo estranho, quer dizer, nós vimos pessoas começaram a chegar às mesas às 4 horas da manhã. Sim. E ficaram quase todo o dia para chegar na urna, na cabine e não votar. Então, eu acho que aqui, primeiro, deve ser objeto de investigação científica, sem dúvida, mas também é preciso, a par, como eu disse, da verificação de o que é que mais ocorre, ver até que ponto é que não são falhas do próprio processo de votação e apuramento de votos. Bem, vamos neste momento olhar aquilo que foram as reações dos principais dos concorrentes a estas eleições. Logo após o anúncio dos resultados, o candidato da Frelimo, nesse caso, o presidente eleito, falou à imprensa, manifestando a sua alegria por esta eleição, mas também deixando um pouco aquilo que poderá ser, o que os moçambicanos podem esperar dele nos próximos 5 anos. Vamos acompanhar esta reportagem, nesse caso, da celebração da vitória de Filipe Nyusi.
Penso que o realizador ainda a colocar esta reportagem em condições para que possamos rever o momento em que o Partido Frelimo e o próprio candidato festejaram esta vitória e, nesse caso, o seu primeiro discurso de vitória após o anúncio dos resultados ontem à tarde, aqui na cidade de Maputo. E este momento que foi registrado na sede nacional do Partido Frelimo, aqui na capital do país. Bem, voltaremos, quanto isso, vamos comentando um pouco aquilo que é Filipe Nyusi no seu discurso. Penso que vamos poder ver esta reportagem, estamos com um pequeno problema no nosso sistema, mas voltaremos a esta reportagem. Mas, basicamente, Filipe Nyusi sossega a todos. Teve um discurso que, mais uma vez, aquele slogan dele que, durante a campanha, de que no coração dele cabiam todos os moçambicanos. Esta mensagem... Sim, primeiro eu tenho que dizer... É importante neste momento. Sim, confesso que fiquei satisfeito pelo discurso, muito por conta de ser coerente, encontrou aqui alguma coerência com o que foi o fundamento de sua campanha e que em algum momento julguei que era somente mecanismos de alcance do poder e não pudesse estar aqui como algo sobre o qual deve trabalhar. É um aspecto que muito importante, que somos pouco enquanto moçambicano para o desafio que a gente pretende, que é de combater a pobreza. E sempre quando a gente exclui desse combate, dessa contribuição do combate à pobreza e os outros desafios que o país apresenta, a gente se torna-se menor. E quando o presidente eleito vem e reafirma o que havia dito em vários momentos da sua campanha, que pretende ser presidente de todos os moçambicanos, e vincou no seu discurso isso, que tanto mesmo para aqueles que não votaram nele, ele pretende ser o presidente moçambicano. Isso traz aqui uma esperança para que a gente possa mudar a abordagem que tinha, onde um dos principais pontos de contestação que ocorria, quer a nível pelos outros partidos políticos, e isso consta também num dos pontos da agenda do diálogo que tem o governo em Renamo, bem como muita sociedade civil muito presente, que é que a exclusão social e não fazer parte das alternativas para poder contribuir para o desenvolvimento do país, muito por não ter uma militância político-partidária da Frelimo, encontravam-se excluídos desse processo. Quando vem aqui, a gente cria aqui uma esperança de que o primeiro critério tem que ser moçambicano, moçambicana, e sobre ele depois começarem a estratificar os outros, onde a questão de militância político-partidária, principalmente, ela não possa encontrar como um critério indispensável para a gente contribuir no desenvolvimento. Isso vou ter que interromper para esse que já está no ponto da reportagem, vamos acompanhar este discurso de Filipe Nyusi. Depois do anúncio dos resultados das eleições gerais de 15 de outubro, a alegria e a emoção tomaram conta da sala onde se encontravam Filipe Nyusi, eleito vencedor das presidenciais, Armando Guebuza, presidente da República, e da Frelimo, Eliseu Machado, secretário-geral do partido no poder e membros da comissão política. No meio de abraços e saudações, os presentes brindaram em comemoração da vitória do candidato da Frelimo nas eleições presidenciais. Depois seguiu-se um discurso de Filipe Nyusi, que sublinhou que irá trabalhar em prol do desenvolvimento de todos os moçambicanos. Levo comigo as preocupações do povo, aquelas que em todos os comícios andei a interpretar,
as preocupações como, por exemplo, o problema do emprego, o problema da criação de oportunidades para os moçambicanos, o problema da redistribuição de riquezas, o funcionamento das instituições, água, energia, educação, saúde, todos os problemas incluindo o custo da vida, que é um grande problema para os moçambicanos. Portanto, seriam essas as primeiras palavras, porque agora estivemos calados à espera para que o processo terminasse legalmente como hoje foi, e vamos ainda esperar a outra fase, mas essa fase já nos confere o espaço para podermos desenhar o projeto da governação do nosso país. Durante a campanha, muitas ideias fluíram da parte do Partido Frelimo e do candidato na altura, que sou eu, mas também fluíram ideias e pensamentos de outros partidos e de outros candidatos. E essas ideias, aquelas que são válidas, são ideias úteis que vão dar a contribuição ao desenvolvimento de Moçambique. Continuo a dizer, no meu coração cabem todos os moçambicanos. Tenho espaço para crianças, essas que ajudaram a nossa campanha e a legitimação de todo o processo, aos jovens, às mulheres, os idosos, toda a sociedade, mas também vamos agradecer os apoios e encorajamentos de todos os países amigos que querem a tranquilidade do nosso país. News prometeu ainda engajar-se para a estabilidade do país, para além de redistribuir equitativamente a riqueza. Queremos considerar este momento em que o CNE está a anunciar os resultados, para dedicarmos este tempo nobre à paz em Moçambique, à estabilidade, porque são condições principais para o desenvolvimento de Moçambique. Aliás, o grande objetivo do projeto da governação do ciclo que queremos liderar é atingir o bem-estar do povo moçambicano. O presidente eleito diz que conta com todos os moçambicanos para materializar o seu manifesto eleitoral. Então, estão aí as promessas, uma vez mais, renovadas de Filipe Nyusi, que promete ser, de fato, um presidente que vai promover a inclusão de todos e também algo importante e esse que até é inovador, é inédito, e prometeu usar também as ideias dos outros candidatos que são válidas. Portanto, o que é que este discurso, como é que vê esse discurso? Consistente, como aqui se disse, ainda é consistente com o discurso de campanha, com toda a argumentação que vem em torno da ideia de que o candidato Nyusi significa a mistura entre mudança, continuidade e que também merece confiança. Eu acho que até agora é consistente com aquilo que foi o mote desta campanha. Merece esta confiança, de fato. O discurso. Ainda é, portanto, consistente. Agora, a realpolitik é um pouco diferente, porque este, no meu entender, é um dos grandes desafios que o presidente eleito vai ter, que é, primeiro, desmontar uma máquina clientelística que em parte pode ter sido instrumental para a sua vitória, em que a militância partidária era um elemento de capital importância no acesso não só a cargos públicos, mas também a oportunidades econômicas. Embora se diga que não é bem assim e tal, mas a gente sabe muito bem que na realidade, nos últimos 10 anos,
principalmente, o valor da militância foi muito mais alto que o mérito e outros tipos de vamos dizer, qualidades que possam ter sido usados tanto para acesso a cargos públicos como oportunidades económicas. Agora, aqui o grande desafio é como é que é possível convencer a militância que tanto se esforçou para uma vitória que, diga-se de passagem, foi suada. Esta campanha foi uma campanha extremamente competitiva, foi incerta. Como é que é possível convencer num sistema que neste momento é essencialmente clientelista, de que é preciso abrir espaço para outros que não tenham sido envolvidos diretamente nesta vitória, para que se cumpra com aquilo que é a essência do manifesto eleitoral? Eu acho que aí é que certamente o presidente eleito vai ter uma área de extrema sensibilidade, em que ele terá que caminhar com extremo cuidado para eventualmente não alienar uma parte do seu apoio e também para reforçar a lealdade que foi a base do voto que ele teve. Agora, claro, ainda é cedo, né? Vamos ver, vamos esperar e ver o que é que de fato vai acontecer. Mas há condições objetivas para de fato isto acontecer? Olhando para aquilo que é a opinião expressa, porque eu penso que as eleições por si só parece que trouxeram esta mensagem, que há necessidade de se partilhar um pouco, a necessidade de olhar os moçambicanos não só pelas cores partidárias, mas como moçambicanos, para poder caminharem todos juntos. E também o desafio que se coloca, vimos que as províncias mais populosas do país votaram na oposição. Acho que, quer dizer, e acomodar este outro interesse partidário. Olha, aqui há muitos desafios. Qualquer solução política, ela decorre da existência de instituições, seja elas formais ou informais, quer dizer, há algum grau de confiança entre os atores e também depende da existência de alguma base econômica, né, que possa viabilizar esses arranjos, acordos, essas soluções. Ora, nós, nos próximos anos, apesar de termos altas taxas de crescimento econômico, ainda vamos precisar crescer a taxas muito altas para que alguns desses arranjos possam ser feitos de forma estável. Eu digo isso por quê? Porque para se ter um acordo inclusivo que possa fugir desses arranjos clientelísticos, tu tens de ter uma economia que esteja a crescer, que esteja a se diversificar e que, de fato, ela possa abrir espaço para que as pessoas tenham oportunidades fora dos círculos das ligações políticas. Então, se nós vamos ter esta base, é a grande incógnita. E o outro ponto é até que ponto é que aquele núcleo duro que foi a base de apoio vai ter a paciência necessária para esperar que o crescimento econômico crie alguma dinâmica que abra espaço para que todos abdiquem e que se crie um bolo maior para que seja repartido de forma equitativa, como aqui está-se a dizer. Esta é uma equação extremamente complicada, que é mais um dos grandes desafios que
o presidente eleito certamente vai ter. Adelso, como conciliar este aspecto? Difícil, porque da teoria e o desejo e a realidade ele tem uma grande distância. Não podemos esquecer o que já me falou muito por conta do clientelismo que foi instalado. A gente efetuar uma retrospectiva história, viremos que a Frelimo foi nos últimos anos muito mais que um partido político, também constituiu uma plataforma econômica onde muitas das pessoas juntaram-se ou vincularam-se à Frelimo não porque tinham muito a dar enquanto militante ou membro do partido, mas tinham mais interesse em retirar da influência que tinham. Era um meio em função do acesso, de estar próximo dos decisores, ter influências, principalmente no acesso das informações econômicas. Não podemos esquecer que nos últimos 10 anos o país, no que diz respeito a investimentos em infraestrutura, bem como a aquisição de bens e serviços, aumentou. Isso foi notório e que muitos tiraram proveito dessa proximidade ou da sua vinculação político-partidária ao Partido Frelimo. E muitos deles engajaram-se ao longo de todo esse processo da campanha eleitoral com a esperança de dele tirarem proveito em termos de recompensa pelo que fez. Porque agora, depois de toda a solução, não seria de admirar que agora começasse todo um processo de reconfiguração ou de jogos de lobbies e influências para o processo de composição do governo, bem como porque todo um processo de composição do governo ele vai determinar também as ramificações econômicas que pode vir. Agora, dificilmente a gente pode aqui ser em um ano a gente pode conseguir encontrar mecanismos de poder ter aqui satisfação geral. Mas sublinhaste, e isso é bom, importante, que as eleições deles também foram um bom indicador, que vão obrigar que a Frelimo vai ter que sair dessa letargia que estava acomodada de ter uma maioria não só absoluta, mas uma maioria qualificada que lhe dava tudo isso e tinha um processo de aceitação. É que agora há nessas pessoas que em algum momento poderia dizer que não se encontraram, não se refletem com as propostas apresentada pelo Partido Frelimo como solução e muito menos refletiram-se naquilo que foi as prioridades de desenvolvimento encontrado pelo Partido Frelimo. A Frelimo tem que encontrar mecanismos e programas de incluir essas pessoas para eles acreditarem, continuarem a acreditar que a Frelimo continua a ser diria, não tábua de salvação, mas alguém a quem confiar e poder levar o nível de desenvolvimento. Aqui é um fator de extrema importância. Quando o presidente eleito disse, em uma das passagens, disse que pretende fazer não um governo de união, isso é que é de extrema importância. E eu posso ir buscar outra parte do discurso que diz que várias propostas vindas de outros partidos, outros candidatos são válidas, reconhecer que o pensar diferente ou ter ideologia diferente, esse não quer dizer que a gente pode menosprezar ou não ter alternativa. Só esse reconhecimento público de que pode ir buscar ideias e contribuições dos outros países que possam ser válidas, isso é algo de salutar. Agora, nós temos que encontrar mecanismos de incorporação, não passarmos somente da teoria e dela fazermos parte. A gente tem o benefício, embora muitos possam achar obstáculo, estar agora em curso um processo de negociação entre o governo e a RENAM. Nós podemos começar a encontrar aqui mecanismos e plataforma de diálogo onde a gente possa ir buscar subsídios, não só a nível onde a Frelimo pode ir buscar subsídio, não só de seus militantes, mas de outros partidos e de outras pessoas que são úteis. Refiro-me aqui à questão dos acadêmicos, religiosos, a sociedade civil, tem muito para contribuir e muito por suas atividades ou de responsabilidade social ou de caridade, eles têm contribuído para muito do que esse país é. Então, aqui é claro que não existe outra solução para além de a inclusão e da união sob o risco daqui nas próximas eleições ou nos próximos eventos, nós temos aqui uma dissociação entre a Frelimo e parte significativa da população. Portanto, penso que há muito ainda que se diga em relação a este processo eleitoral, mas temos mais dois temas, mas penso que para o outro não vamos a tempo. Mas já penso que vamos abordar o tema sobre a questão do controlo
da ébola. Esta semana, o Ministro da Saúde visitou uma das fronteiras, que é o aeroporto, para presenciar e ver de perto o processo do controlo de entradas de pessoas provenientes de países onde já há registro de ébola. Depois de uma informação que foi passada de que as autoridades de saúde teriam perdido o rastro de 77 pessoas. Penso que isso gerou muita preocupação no seio dos moçambicanos e de muita gente. Aliás, foi reiterado que continua a ser um pouco difícil manter contato com pessoas que vieram deste país. Como é que olham para este processo todo do país? Como é que nós, como país, estamos a nos precaver de eventual entrada de pessoas que possam já estar infectadas por esta doença? Olha, este processo é um desafio não só para nós, como para qualquer país do mundo. Houve uma análise feita, creio que foi a nível da União Europeia, que tentou ver qual é a probabilidade de alguém saído da Guiné, Libéria e Serra Leoa, que são esses focos, os focos maiores, poderia entrar no voo internacional. Potencialmente, essas pessoas podem atingir cerca de 1.200 cidades, portanto, da região, e uma em 2.500 pessoas tem alguma probabilidade de entrar no voo internacional e, portanto, torna-se desta forma um vetor de transmissão. E aqui a ideia que está a ser neste momento discutida é o que é mais eficaz. Portanto, controlar as pessoas à chegada ou controlar as pessoas no seu ponto de partida. E diz-se que, bom, o melhor, quer dizer, é mais eficiente que se crie condições para que o controle possa ser feito de onde potencialmente as pessoas partem. Mas só que este vírus fica entre 8, 10 dias, até 21 dias incubado. E nem sempre pode ser possível, portanto, detectar as pessoas nos aeroportos de origem quando elas partem. Nós assumindo apenas que um ponto de entrada seria aeroportos. Mas cerca de 60% das pessoas que partem desses destinos vão para países que têm sistemas de controle e de saúde frágeis, como o nosso. Então, isto já mostra que há algum risco nisto tudo. E sem contarmos que, embora no nosso caso com menos chances, que existe a fronteira terrestre, que as nossas são extremamente porosas, muito delas, ou seja, é fácil ir e vir, entrar, etc. Então, aqui é um grande desafio que nós temos, não só em termos de nos ligarmos a essas redes, né, que eventualmente controlam a partir da origem, mas também controlar os potenciais pontos de entrada de pessoas que possam ter vindo dessas zonas extremamente afetadas. E temos também, como bem sabe, um sistema de saúde muito frágil. Agora, eu acho que com todos estes esforços que estão a ser feitos, acho que o melhor que nos pode, de fato, acontecer é que nós não tenhamos muitos casos, ou melhor, não tenhamos o azar de ter um caso desses, porque com esses pontos de entrada que são múltiplos, e veja que só
nos Estados Unidos, só 5 aeroportos é que têm meios para detectar o ébola. Não sei quantos aeroportos nossos têm aqui. Se é só este aqui, de Maputo, ou os outros. Temos ainda Nampula, Beira, Pemba, que são todos eles aeroportos internacionais. Então, há aqui muitos pontos de entrada que, sem dúvida, colocam grandes desafios em termos de como é que se pode controlar esse surto do ébola aqui no nosso país. Sim. No início do mês, investigadores com relação à Organização Mundial de Saúde fizeram aqui um mapa de possíveis ramificações do alastramento do ébola. Identificaram 22 países. Dos 22 países, Moçambique faz parte. Mas os critérios de elegibilidade para a escola desses 22 países não tiveram somente em consideração o processo de migração, muito por conta de migração humana. Um fator que temos de desprezar é o fator que existem outros animais que podem ficar infectados e transmitir o ébola. Não se trata aqui só o controle na questão humana. E a ramificação a qual faço menção, ela também tomou em consideração isso. Isso é que é para chamar a atenção, a nossa atenção sim deve estar aqui pelas fronteiras, principalmente a questão aérea nos aeroportos, mas também temos de encontrar outros mecanismos, muito por conta de disseminar informações sobre o comer a carne de caça, que nesse país, que se a gente, principalmente na região centro disso, que constitui um hábito alimentar. Outro aspecto ao qual eu gostaria de fazer menção é se tomarmos em consideração pelo material e em termos de metodologia que está a ser usado para rastreamento nos aeroportos, ele vai em conformidade com as orientações da Organização Mundial de Saúde. Agora, há um aspecto aqui que é do segmento, pelo que pude acompanhar na comunicação social, a apreensão foi muito por conta de terem perdido o controle, se não estou em erro, 77 pessoas que vieram de países onde existe como. Não podemos esquecer aqui que o processo de migração depois da crise econômica que afetou muito a Europa, ele ganhou outros destinos. E o nosso país aqui, nos últimos anos, tem sido um país receptor de muitos cidadãos que vêm da África Ocidental e de outras partes. É que, muitas das vezes, pela natureza do visto, nós esqueçamos que em Moçambique a gente tem um visto de turismo, que é um visto que é do aeroporto. Muitos vêm com a intenção de vir procurar oportunidades de atividades econômicas ou mesmo a nível de emprego. O receio que ele tem é envolvido 30 dias sem ele conseguir um processo que dá de autociência própria, que lhe dá para o direito, ou pode ser uma condição para que possa obter um DIRI, que é documento de educação de residentes de estrangeiros. Ele fica com receio de que qualquer rastreamento que possa efetuar, que ele encontre, para além dos 30 dias permitidos por um visto turístico, pode levar à indagação da sua situação a nível de legalidade no país. Muitos desses, ao darem números falsos, eu presumo seja nessa perspectiva, não porque estiveram expostos ou em contato com pessoas, porque a primeira leitura que se transmitiu-se ao público é de que estávamos perante pessoas onde estava aqui, de certa maneira, identificados e estavam a ver que estavam infectados. Então, devemos ter cuidado com as palavras sobre o risco de... Esta informação, muita gente ficou preocupada. Aliás, eu próprio recebi várias chamadas de pessoas. Eu também recebi pessoas, não só chamadas a níveis nacionais, bem como chamadas internacionais, onde procuravam saber qual é o grau de verdade. Esse é um aspecto. Outro aspecto, a Organização Mundial de Saúde não recomenda que fechem as fronteiras, como tem ocorrido, por exemplo, há países que adotaram como critério para todos os voos provenientes dos países onde já foram detectados casos clinicamente comprovados de ébola, pudessem fechar a fronteira. Isso não vai muito de maneira contraditória do que já me disse. Qual é a eficácia? A gente tem que desenvolver mecanismos de controle no ponto de partida ou desenvolver mecanismos de controle que seja no ponto de chegada. Aqui
eu aconselho que a gente encontre aqui critérios de comunicação, em que medida? Garantir que, no ponto de partida, onde há a possibilidade, as companhias garantam que voos que vêm de países possam fazer um rastreamento no ponto de partida. Isso são acordos que a nível do governo podem ser efetuados, bem como criar aqui mecanismos de complementaridade a nível coisa. Muito por conta daquilo que o Jaime disse, que mesmo nos Estados Unidos, um país desenvolvido, a gente tem somente 5 aeroportos. Aqui a gente pode ter diferença no que diz respeito à curiosidade do material que a gente possa usar. Então, julgo que temos de encontrar aqui mecanismos complementares e não ficarmos aqui fiéis somente a uma determinada proposta. Mesmo que Moçambique esteja atualmente a usar procedimentos que são recomendados com a OMS, a gente pode cair num sistema de falha. A prevenção continua a ser aqui a arma principal e não podemos esquecer que podemos ir buscar experiência. Moçambique já é um país que ciclicamente a gente tem passado por um processo de cólera. Tem regiões de Moçambique que são endêmicas a cólera e o processo, principalmente os centros de internamento, com sucesso a gente, dou exemplo, por exemplo, de Quamba, que ciclicamente tem ocorrido isso, mas com sucesso a gente tem estancado todos os brotos que tem vindo. Julgo que a gente pode ir buscar a experiência disso, porque um dos fatores também passa pelo contato dos fluidos e a